Hum. Bom dia, bem-vindo a todos. Estamos hoje no dia 12 de abril de 2024. Nós estamos fazendo a leitura desse pequeno livro que tem os três aprendizados da primeira infância e a configuração do destino. E esse livro tem duas palestras. A primeira foi terminada no último encontro, no sábado passado, e hoje nós vamos iniciar a leitura das três etapas do despertar da alma humana. É uma segunda conferência, né, que foi feita em 28 de abril de 1923, em Praga. E só apenas fazendo uma recapitulação, né, no primeiro capítulo, na primeira, um capítulo mais palestra, né, desse livro, o que na realidade ficou claro pelo trabalho do Steiner é a importância da noite, né? E que à noite nós levamos para o mundo espiritual tudo que nós fazemos em termos de pensar, sentir e agir. Então, tudo que nós pensamos, nós levamos para os anjos, tudo que nós sentimos, nós levamos para os arcanjos, e tudo que nós fazemos através da nossa vontade, para os arqueus, né? E aí ele chama a atenção para a qualidade daquilo que fazemos durante o dia com os nossos pensamentos, sentimentos e os atos da vontade, né? E também ele chama a atenção que isso é uma preparação junto com outras hierarquias superiores da segunda e da primeira hierarquia, né? Os Queriótetes, Dínamicos, Exousia, segunda hierarquia. Serafins, Querubins, Tronos, primeira hierarquia, como uma preparação para a próxima vida. Então, esse é todo um trabalho que é feito, né? Então, que o nosso sono não é apenas um descansar, mas na realidade nós estamos atuando anímica e espiritualmente, enquanto o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico permanecem dormindo, né, na cama, né, mantendo os processos fisiológicos, mas temos todo um caminho anímico e espiritual aí. E feita essa revisão, né, essa pequena relembrança do que foi lido, a Márcia agora vai fazer um verso e aí a Cíntia então pode começar com a leitura. Cíntia, obrigado aí pela disponibilidade. Esse verso chama a sina ou a sorte, em algumas outros textos. Repouso no fundo da minha alma as boas e as más sortes. O que de bom diariamente me aflui, quero notar. Nisso se me mostra o que os deuses fizeram de mim. O que de grave às vezes me aflui, quero suportar. Nisso se me mostra o que eu mesmo posso fazer de mim. Agradeço a minha boa sina, como vivo agora. Agradeço ao meu vigor na má sina, a força que pode conduzir-me subindo na vida. Quem crê só que a boa sina promove, a má sina só curva, esse não vê o ano, mas somente o dia. Há um Deus dentro de mim, há um mundo ao meu redor. Se estiver ouvindo o mundo, ao meu Deus ouço melhor. Rudolf Steiner. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim? sim. Tá. Porque está um pouquinho instável. Se ficar mais instável, eu vou desligar a câmera. Eu acho que melhora. Se não der, alguém continua. As três etapas do despertar da alma humana. Hoje eu gostaria de acrescentar esotericamente algo ao que pude expor na palestra pública de ontem. Aí tem uma nota aqui no rodapé. Palestra A Eternidade Anímica à Luz da Antroposofia, que foi proferida em 27 de abril de 1923, em Praga. Isso daí consta, essa palestra consta da GA 84.
É justamente uma espécie de complemento esotérico que deve ser o que eu gostaria de dizer-lhes hoje, quando, primeiramente, o ser humano vai se inserindo na existência físico-terrena por meio de sua existência embrionária, vemos como nessa existência física, o anímico espiritual, inicialmente oculto, exerce sua influência atuando do corpo físico. Vemos a criança entrar no mundo terreno físico como que dormindo. Vemos que, em relação ao meio ambiente, a vida da criança ainda é uma espécie de sonho, que ela ainda está paulatinamente acordando. Porém, encontramos três aspectos que, em pontos especialmente destacados, demonstram as etapas desse despertar. Podemos observar alguns detalhes desses três aspectos com a alegria interior e a dedicação amorosa com as quais sempre observamos a criança, caso sejamos um ser humano íntegro. Em verdade, o amplo significado dessa tríade se revela apenas quando podemos observar a via anímico-espiritual na existência físico-corpórea, por meio da ciência espiritual. A tríade consiste no aprendizado do andar, do falar e do pensar. Os senhores sabem como, nos primeiros anos de vida, o ser humano passa por essa tríade, pois essa é a sequência adequada. Ela pode ocorrer de modo diferente, mas essa é a forma natural. Veremos a seguir por que essa sequência tem de ser assim. O aprender a andar é algo que aponta, de modo muito unilateral, para uma série de características que a criança adquire simultaneamente. Ao ingressar no mundo, ela se encontra numa posição de equilíbrio bem diferente daquela com a qual mais tarde irá movimentar-se. Concomitantemente, está associado a isso o uso correto dos braços e também a postura correta do organismo humano, na posição que corresponde ao ser humano no mundo, em sua mobilidade na existência terrena. É isto o que a criança tem de aprender inicialmente. Daquilo que o ser humano adquire de seu organismo, como mobilidade, flui o que o insere na posição de equilíbrio perante o sólido, o líquido e o gasoso. Em tudo isso se encontra a base, o chão para outro fato. Quando o ser humano exerce toda essa atividade, o aprendizado do andar, o equilíbrio, o uso dos braços e dedos, os movimentos que ocorrem em todo o seu sistema, atuam de modo ascendente no sistema que é a base para a fala humana. Isso retesa os músculos, movimenta o sangue, exerce uma influência sobre o corpo etérico do ser humano, transfere-se aos órgãos respiratórios físicos, etéricos e astrais, e tem continuidade, exercendo certa atividade modeladora no cérebro. Poderíamos dizer que se transfere para os órgãos que, partindo do interior do ser humano, fazem surgir a fala por meio da imitação de seu entorno. A fala é movimento e equilíbrio humanos transformados. Quem, partindo da contemplação do anímico espiritual, pode levar a realidade ao conhecimento, vê como no melodioso elemento da fala continua a atuar a destreza. Não a destreza pronta, mas o esforço que a criança tem de fazer para conquistar a destreza da mão ao pegar algo. O ritmo da fala
se expressa na forma como nossos pés pisam, no movimento do andar. É muito significativo observar se a criança que está aprendendo a andar pisa primeiro com o calcanhar, com a planta ou com os dedos do pé. É da fala que cresce o que eclode do ser humano sob forma de pensar infantil. Andar, falar e pensar se desenvolvem partindo da consciência indistinta, sonhadora. Apesar de, ao nascer, o ser humano ainda não saber fazer as coisas, na criança existe a repercussão dessa força tal qual esta se manifestava na existência pré-natal. Os primeiros sons da fala não são aqueles que reproduzem o pensar. Elas provêm do bem-estar ou do mal-estar físico corpóreos. Como o andar, o falar e o pensar se apresentavam na vida pré-terrena? Quem observar retrospectivamente as manifestações desse pensar que jorra da criança, irá vê-lo desaparecer num escuro indefinido. Ele só emerge novamente pouco antes do nascimento terreno. A entidade anímico-espiritual do ser humano é vista numa relação espiritual com o grupo de entidades que eu descrevi em minha ciência oculta como anjos. Trata-se de uma relação que pode ser caracterizada ao dizermos o seguinte: os pensamentos não são pensados e expressados abstratamente. Uma corrente viva de pensamentos flui de um lado para outro, de entidade para entidade. Forma-se uma relação viva com os anjos. Daquilo que fluiu para a alma humana, em termos de força, se desenvolve algo do ser humano que se torna como que imerso no sono durante a vida embrionária, mas que mais tarde se apresentará como energia intelectual, ideativa. Isso existe para que tenhamos uma relação correta com os outros seres humanos. Imaginem o que seríamos se não fôssemos seres pensantes. O que seríamos como seres humanos entre nós? Tudo o que somos como seres humanos entre nós, somos pelo fato de sermos seres pensantes. Aqui na Terra, nós nos entendemos de pessoa para pessoa por intermédio do pensar que inserimos na fala. Aqui na Terra, temos a maneira de nos entendermos por intermédio do pensar, devido à relação estabelecida com os anjos, antes de nossa vida terrena. De fato, lá podemos cultivar com os outros seres humanos que se encontram na existência pré-terrena a mesma relação que temos com os anjos. Esta tem o efeito de uma fala pensamental direta. Porém, acima de tudo, está a relação com a hierarquia dos anjos, pois esta não traz apenas uma satisfação para a alma, mas também força que reaparece no pensar adquirido pela criança na terceira etapa de sua vida terrena. Acho que talvez aqui possa parar, porque nós vamos entrar na segunda etapa da linguagem, mas tem alguma questão sobre essa explicação que ele deu aqui? Na realidade, ele está fazendo uma recapitulação, né? Mas dizendo que a criança entra dormindo, né, na vida, ele já tinha falado isso na palestra anterior, e que esse pensar está intimamente vinculado à hierarquia dos anjos, né?
e que ele é importante porque ele vem já de uma vida pré-terrena e ele na vida prática, né? É através da fala que nós nos comunicamos, desculpa, através do nosso pensar, que também vai para a fala, né? É que nós temos a relação com os outros seres humanos. Então, reforça a imagem de que, embora a biografia seja individual, nós não estamos sós, né? É através do pensamento é que nós nos comunicamos, né? No sentido não só da fala, mas assim, interagimos com outros seres humanos, mas reforçando isso, que isso tem a ver com a hierarquia dos anjos, né? Tudo bem? Podemos seguir então? Ronaldo, mais adiante, ele fala na diferença entre caminhar com o calcanhar, com o meio do pé ou com a ponta do pé. O que é que isso significa? Eu acho que é como essa criança entra no mundo realmente, né? Algumas crianças são mais medrosas no andar e outras já têm essa característica que se você pisa com o calcanhar, você está bastante vinculado, né, a essa ação. Então, a criança que mais tarde vai ter muito fogo, né, como colérica ou como marciana, né, ela geralmente ela pisa com o calcanhar, né? E a criança que vem do mundo espiritual, naturalmente a criança que vem do espiritual, a grande maioria das crianças, tem, como a infância é sanguínea, você pisa na ponta dos pés, né? Mas é interessante pensar se a pessoa, como que ela, como essa criança pisa, né? Como é que ela chega na Terra? Se ela chega persistentemente, né, na ponta dos pés, ou se ela pisa com o calcanhar, né? E a Cecília perguntou se tem a ver com autismo. Realmente, assim, pessoas que mantêm sempre na ponta do pé, né? Não a criança em si, porque a criança, como ela está chegando no mundo do mundo espiritual, ela ainda não encarnou verdadeiramente na Terra, então no início do andar é bem na ponta dos pés mesmo, né? Mas depois, quando o desenvolvimento se estabelece, se a criança fica andando só na ponta dos pés pode ser um dos indicativos do autismo, né? Mas não, tem que observar, não é só. É bem interessante isso, a gente observar que existem livros que falam muito sobre a postura corporal, né? Se a pessoa, e isso é muito importante quando nós olhamos, né? Nós interagimos com as pessoas. E tem um livro que é de uma italiana, ele é bastante interessante, que ele fala que a postura, quando você olha só um gesto, por exemplo, o gesto é uma letra, não a palavra. O que significa isso? Eu tenho que olhar vários aspectos de um gesto. Então, nós sabemos que uma pessoa que cruza os braços, em princípio, ela está fechada para o que está vindo do ambiente. Mas esse gesto é uma letra, não a palavra. Porque às vezes a pessoa está na posição assim, porque naquele momento é mais cômodo para ela ficar assim, não que ela está fechada para o que o outro traz, né? Então a gente tem que olhar o todo, né? Esse aspecto. Mas realmente a manutenção desse hábito da ponta dos pés pode estar ligado realmente ao autismo, ou chama a atenção para isso, né? Seguimos? E já agora, outra coisa, através do pensar vivo da criança, é através desse pensar vivo que ela capta também os pensamentos dos adultos que estão à sua volta, não é? Porque muitas Sim, vezes as crianças reagem e nós e os pais pensam, isto é o feitio dela, é o temperamento, ela está a ser assim, ou catalogamos e pomos logo o rótulo na criança, mas quiçá ela tenha captado o pensamento, o sentido do meio à volta e esteja a interagir com isso, ou em função disso. sim. A criança no primeiro setênio é por imitação, né? Então, o adulto tem que ter o cuidado com esse ambiente onde a fala. Quando nós lemos do livro Andar, Falar e Pensar, né? Isso também foi citado, né? Da responsabilidade dos adultos
com a fala correta, com um pensar que seja coerente, né? Com ações também que tenham a ver com o que se fala, né? Então, se eu falo uma coisa, mas faço outra, o que a criança vai imitar não é o que se fala, o conceito, é o que o outro faz, né? Então, todos esses livros vão chamando a atenção para essas características eminentemente humanas, né, que é o pensar, falar e pensar e andar, o andar, falar e pensar, o pensar, a linguagem e a vontade, e como que isso está interagindo não só com as hierarquias, mas também, uma vez aqui na Terra, com o ambiente que a criança se encontra, né? E por isso a responsabilidade também dos adultos nesse sentido, né? E Cíntia? Agora, vamos olhar para a segunda etapa, para a linguagem. Esta não está tão ligada apenas ao sistema neurosensorial como o pensar. A linguagem está ligada ao sistema torácico, o sistema rítmico do ser humano, àquilo que se concretiza na respiração, na circulação sanguínea. Seguindo até a existência pré-terrena, o que, na criança, irrompe imitando o mundo externo na fala, nós descobrimos que o ser humano possui essas forças oriundas da relação que ele pôde desenvolver na existência pré-terrena com a segunda hierarquia, com os arcanjos, as entidades que regem os grupos étnicos e que têm essa tarefa justamente por manterem a mencionada relação com o ser humano. Essas forças que o ser humano adquire pela relação com os arcanjos submergem durante a noite e só reaparecem nas forças da vida linguística terrena pela qual nos comunicamos com outras pessoas. O que seria da reciprocidade humana se não pudéssemos verter para as mais toscas ondas de ar o elemento etérico das ondas de pensamentos que transmitem a fala? É da hierarquia dos arcanjos que nós temos as forças capazes de fazer com que o nosso sistema rítmico se torne portador de uma manifestação mais densa. Podemos segui-lo retrocedendo à existência pré-terrena. Nós não só podemos falar abstratamente que o ser humano vive entre entidades espirituais, mas também podemos dizer precisamente qual dádiva nos foi concedida para a vida terrena por esta ou aquela espécie de entidade. Nós agradecemos a essas entidades espirituais, ou seja, nos colocamos numa relação correta com elas, ao dizermos: eu agradeço aos anjos pelo meu pensar e pela fala agradeço aos arcanjos. Voltemos agora à primeira coisa que a criança aprende para o andar, para o aprendizado da postura de equilíbrio. A isto está ligado muito mais do que costumamos pensar. A isto está ligado o ato de trazer à tona determinado processo físico por intermédio do eu, que faz do ser humano rastejante um ser que anda. É o eu que coloca o ser humano em posição ereta. É o corpo astral que age na sensação da fala do ser ereto. É o corpo etérico que permeia tudo isso com a força do pensar. Todos eles agem no corpo físico. Observando-se um animal que tem sua espinha dorsal paralela à superfície terrestre, as atividades, o movimentar-se, o agir, tudo o que provém do astral é algo completamente diferente no ser humano, que, como ser volitivo,
age conforme sua natureza ereta, vertical. O que no ser humano são estados que transcorrem no eu, no corpo astral e no corpo etérico, no corpo físico são uma espécie de processo de combustão. Aqui está o ponto em que nossa ciência física poderá encontrar a união com a antroposofia, caso queira aperfeiçoar-se. É preciso dizer que os processos de combustão no ser humano são bem diferentes daqueles que ocorrem no animal. Quando a chama do ser orgânico atua horizontalmente, ela destrói o que vem da consciência. E o que provém do elemento moral da consciência não consegue atuar lá dentro. O fato de ela estar permeada pela consciência moral no ser humano ocorre porque nele a chama volitiva está situada verticalmente em relação ao solo. No impacto do elemento moral da consciência, a criança também se coloca na posição de equilíbrio, tal qual no elemento físico exterior. Com o aprendizado do andar, a natureza humana moral se precipita para dentro do ser humano. Sim, ocorre até mesmo a impregnação religiosa da natureza humana. De fato, existe a interferência de forças superiores que agem quando a criança passa do movimento de engatinhar para o movimento de andar. Ao fazermos uma retrospectiva dessas forças, através da escuridão da consciência infantil, essas forças nos levam a uma relação ainda mais elevada do ser humano com as entidades que denominamos forças primordiais ou arqueus. Tudo o que o ser humano experimentou em sua existência pré-terrena continua atuando. Se dissermos em forma de oração, eu agradeço aos anjos por meu pensar, aos arcanjos por minha fala. Caso queiramos acrescentar um terceiro agradecimento, diremos: eu agradeço aos arqueus por minha inserção na existência terrena, segundo forças físicas e morais que eles receberam de entidades ainda mais elevadas. Agora temos a resposta para a pergunta: por que o ser humano, que antes do nascimento possuía uma consciência clara, traz ao mundo uma consciência nebulosa? Pois bem, nela está submerso o que podemos resumir sob o conceito forças do andar, forças do falar e forças do pensar, que nós recebemos das hierarquias superiores a fim de transformá-las. Vemos, portanto, como o que nos torna seres humanos, e por meio do qual somos seres humanos entre seres humanos, se mostra relacionado com os mundos superiores, divino-espirituais. De certa forma, durante a vida terrena, nós entramos sempre de novo nesses mundos divino-espirituais. Para a entidade humana propriamente dita, o estado de sono do qual surgem os sonhos é ao menos tão importante quanto o estado de vigília. Quando o ser humano passa do estado de vigília ao estado de sono, essas três capacidades que ele adquiriu, conforme descrito acima, silenciam. O representar mentalmente, o falar e o agir silenciam. Vemos então que quando o pensar do ser humano, ao adormecer, silencia na mesma medida em que seus pensamentos somem da consciência,
ele se aproxima dos anjos. E quando cessa a capacidade de falar, ele se aproxima das entidades arcangélicas. Na mesma medida em que o ser humano está inteiramente entregue a um repouso completo pela paralisação de sua atividade, ele se aproxima dos arqueus, das forças primordiais. Tudo bem até Trata-se, aqui? porém, Só um minutinho, Cíntia. Só uma pausa para ver se tem alguma questão, alguma pergunta aqui. Ele continua, né, falando dessa relação, mas ele introduz um aspecto importante, que é aqui que ele fala do elemento moral, né? Então, ele vem falando que nós estamos, através dessa chama, né, que é espiritual, que se coloca na Terra horizontalmente, né? Só um minutinho que apareceu uma coisa aqui para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Apareceu uma coisa aqui para mim, mas tudo bem. Então, é, é interessante pensar que nós espiritualmente temos essa característica que nos diferencia dos animais, e esses três aspectos que nos diferenciam, porque a posição ereta é só humana, a fala mesmo é só humana, os animais emitem, tem uma linguagem através de sons, né, de emissão de sons, mas não uma linguagem específica, né? E a ação no mundo também, que é, no caso do ser humano, uma ação de autoconsciência, não envolvida por uma sabedoria cósmica ou por um instinto, né, da espécie. E esses três elementos, eles têm essa grande ligação com as hierarquias. Então, nós já vimos na palestra anterior que isso depende muito da qualidade do que nós pensamos, agimos e atuamos, mas também nós temos, numa vida posterior àquilo que eu levei na vida passada, né, a cada sono, eu tenho essa característica humana agora de poder pensar, falar e agir, agir no sentido mais moral. E aí ele traz essas importantes que seriam realmente meditações que a gente poderia fazer, né? Quer dizer, eu agradeço aos anjos por meu pensar, eu agradeço aos arcanjos pela minha fala, e eu agradeço aos arqueus por minha inserção na existência terrena, segundo forças físicas e morais que eles receberam de entidades ainda mais elevadas. Então, esse aspecto que eles receberam ainda de entidades mais elevadas, ele também tocou, ele citou, né, na palestra anterior, quando ele fala da segunda hierarquia e da primeira hierarquia. Então, as palestras vão se complementando, né, nesse sentido. Se tudo bem, podemos então continuar, né? trata-se, porém, de nos aproximarmos de forma digna dessas três hierarquias durante o sono, de nos aproximarmos de forma digna dos anjos, arcanjos e arqueus. Este é o aspecto sobre o qual deveríamos falar aos seres humanos atuais, pois, quanto ao modo de nos aproximarmos dos anjos, muito depende da maneira como se configura o pensar no período da vigília. É de como o ser humano usa com dignidade suas forças da fala que depende a condição de ele conseguir aproximar-se dignamente dos arcanjos. É de como o ser humano usa corretamente as capacidades de movimento e o senso moral que depende a possibilidade dele vir a aproximar-se dignamente dos arqueus. Nós vivemos numa época em que os seres humanos já não querem mais ter em seu pensar algo que transcenda o mundo físico. Eles querem ser estimulados pelo mundo exterior. Infelizmente, hoje não se busca nem se estimula nas crianças um pensar autônomo, puro, como eu já propus há 30 anos como fundamento para uma compreensão moral na filosofia da liberdade.
Mas, por intermédio desse pensar que Goethe e Schiller ainda considerariam como sendo idealista, o ser humano se desprende do mero mundo desperto na existência terrena e guarda algo para o estado de sono. Para unirmos aos anjos durante o sono, nós temos tantas forças quanto existe idealismo em nosso pensar. Somos tão mais impotentes para dar os passos que deveríamos dar para nos aproximarmos dos anjos, quanto mais o materialismo age em nosso pensar. Nesse mesmo sentido, podemos observar como as pessoas que ficam durante o sono à mercê de seres elementais arimânicos, aos quais seu pensar tende a dirigir-se depois, não encontram as forças que as aproximem das entidades angelicais por meio do idealismo que elas desenvolvem enquanto despertas. É tão gratificante quando a criança acaba de aprender a pensar de uma forma como a maioria das pessoas nem consegue mais imaginar. Logo após a criança ter aprendido a pensar, seu pensamento está repleto de espiritualidade. É maravilhoso ver como, até o momento em que são devoradas pelo materialismo, as crianças como que voam ao encontro de sua entidade angelical, como que são unidas ao anjo durante o sono. Portanto, podemos dizer o seguinte: no sono, nós buscamos, mas somente por meio do idealismo, a espiritualização do mundo dos pensamentos, aqueles mundos desde os quais nos desenvolvemos para aprender a pensar como ser humano entre seres humanos. Observando a fala, Eu acho que, nós Cíntia, eu vemos acho que que a só um minutinho. importância. Cíntia, só talvez a gente poder conversar um pouquinho agora, né? Eu queria ouvir vocês mesmos falarem sobre o que ele está falando aqui, porque depois ele vai falar da fala, né? E ah, se nós continuarmos, nós não vamos terminar e vamos ficar muito pendentes aqui, né? Acho que a gente pode, depois, no próximo sábado, Uhum. continuar a partir daqui, né? Que já são 9h15. Mas eu gostaria de a gente conversar, se nós pudéssemos conversar um pouco, o que que vocês entendem nessa questão dos pensamentos, né? Os pensamentos que nós alimentamos, e ele aqui fala, inclusive, que se não olharmos idealisticamente, né, para o mundo, como que seres animânicos, né, elementais, nos encontram à noite, né, durante o sono. Aqui ele fala de uma imagem esotérica, né, de um iniciado que vê esse aspecto, né? Mas como que nós podemos observar a questão dos pensamentos humanos hoje, né? Ele até cita, para quem conhece ou acompanhou, né, a Filosofia da Liberdade, esse livro dele, né, quando ele fala desse caráter moral do pensar também. Mas o que que vocês veem? O que que vocês pensam sobre hoje, né? Quando nós pensamos nos dias de hoje, objetivamente. Eu acho que é, hoje em dia nós passamos o tempo, muito tempo, né, acordado durante a vigília, pensando nesse mundo material, né? Pensando em coisas, pensando em, assim, acho que muito pouco a gente se volta para esse lado idealista de almejar algo, de nutrir algo, né, em função desse idealismo, assim. A gente fica muito preso nessas forças materiais, a gente fica distraído, né, fora de si. Tem muita distração, né? E o que que seria essa distração? Aonde a gente vê? Onde nós vemos a distração? Na mídia. Ah, eu acho que é Uhum. tudo, assim, na mídia, nos outros seres humanos,
E nos ambientes, né, que a gente está inserido, assim, dificilmente se fala. As conversas são em torno de obter coisas, de coisas que estão fora de mídia, da mídia, né, das redes sociais, de parecer algo que não se é, né, preocupação com o corpo físico, manter o culto, né, a juventude, não sei, acho que quase tudo que se passa hoje em dia na vida do ser humano, eu diria que muito, assim, está muito mais voltado para esse lado material, né? Pragmatismo, ideias pré-formadas, já pré. Tem muito espaço, né, para a gente pensar por si. E a Zilda queria complementar alguma coisa, Zilda? Então, eu entendi que, assim, eu pensei assim, pensamento gera sentimento, né? Então, se a pessoa faz uma coisa e eu fico indignada e começo a gerar aquele sentimento de raiva, de indignação, ou de medo, enfim, é, nem sempre. Então, à noite, eu vou encontrar com essas entidades superiores, porque depende do jeito que eu movo, né? Que eu me movo para. Aí depois vai dormir, você encontra com esses seres elementais e arimânicos. Eu pensei nisso, não sei se. Mas parece que quando a gente tem esse dia de, eu tô com raiva e tal, vou dormir, o sono não é tão reparador, né? Os três, né, o pensar, sentir e o agir, acabam ficando interligados, embora ele aqui esteja separando, né? Olhando especificamente. Mas como você falou, os pensamentos, eles também podem gerar sentimentos e ações. Sentimentos também podem gerar pensamentos, né? Eu estou sentindo isso, aí eu vou pensar sobre. E o importante é que sempre nós vamos encontrar as hierarquias, a diferença é a qualidade daquilo que eu levo. E hoje, o que nós temos é um pensar que é muito direcionado, embora nós captemos o pensar cósmico, mas nós somos muito levados, às vezes, a pensar em conformidade com alguma questão, em conformidade com uma sociedade, em conformidade com uma religião, com um pensamento científico, com uma ideologia, e nem sempre isso é o mais adequado. É lógico que a evolução da humanidade se deu justamente por esse conjunto de pensares, mas nós temos que estar muito atentos para a qualidade daquilo que pensamos, né? E o pensar está muito vinculado realmente à, à vida prática, não tem dúvida, não tem como não ser. Mas a questão é que antigamente a religiosidade, que significa o religar-se, né? Religião vem de religar-se, né? Ele ainda mantinha um ser humano ainda sempre um pouco vinculado com esse mundo espiritual, né? Então você vê relatos de pessoas, e muitos aqui viveram isso, que você trabalhava a semana inteira e no domingo você ia para um culto, uma igreja, o que for, para poder fazer um repensar da sua atitude, se preparar para uma próxima semana, e mesmo que ainda muito imerso na realidade material, mas isso ainda era uma forma de se manter ligado a questões morais, espirituais também, independente da religião que fosse, né? E hoje, cada vez mais, nós vemos como isso está sendo eliminado, né? Ou quando nós vemos que muitas religiões, posturas religiosas, são vinculadas muito ao material. Então, você vai perdendo um pouco essa qualidade e isso tudo é que pode ter essa consequência que nós não conseguimos levar para o mundo espiritual os pensamentos mais de idealismo,
né? O que não quer dizer que você vai fugir da vida prática, mas é nesse sentido que a gente pode pensar. Eu acho que antes da Nina, acho que a Maria Lourdes levantou a mão, depois abaixou. Porque, entretanto, em parte já respondeste com a tua fala, mas eu ia dizer que nós, no pensar, muitas vezes, quando nos ocorre alguma coisa, nós temos um pensamento unilateral, não vemos a parte também idealista daquele facto. Porque a nossa tendência é, de certa maneira, agarrar-nos à parte mais materialista ou mais negativa e esquecemos que há outros pontos de vista e há outras partes desse facto, desse acontecimento, que são positivos e são mais ligados ao ideal e ao plano espiritual. Eu penso que se calhar depois se vai falar no caráter moral, mas eu gostava de esclarecer melhor o que é que significa esse caráter moral, porque para mim é um pouco subjetivo. O caráter moral ele tem a ver com toda a evolução humana, né? Porque uma vez que o ser humano ele tem autonomia, diferente dos animais e das plantas que estão imersos nessa sabedoria cósmica, então o animal não pensa, né? O que ele faz em função de uma sabedoria cósmica, tanto que quando eu vejo um animal perseguindo outro animal, matando outro animal para se alimentar, esse não tem um caráter moral, né? Isso tem um caráter de sobrevivência, porque está dentro, imerso de uma grande sabedoria que cria uma cadeia alimentar, que tem tudo a ver com o animal se alimenta do vegetal, depois ele serve a outro ser humano, a um reino superior. Agora, o ser humano, como ele tem a capacidade de pensar sobre os seus próprios atos, aí é necessário que haja uma instância moral. Senão, nós ficamos muito sujeitos ao corpo astral, que é o central no animal, né? E que vai por impulsos, instintos, e nós temos isso também, né? Que também são necessários, instintos de sobrevivência, tudo isso. Mas como vivemos em sociedade e estamos construindo a humanidade, então é necessário o caráter moral. Então, se nós olharmos toda a evolução da humanidade, é bem interessante pensar assim, nossa, como que um homem hoje, pensando hoje, o ser humano vive com tanta tecnologia, tantos conhecimentos e temos tantas dificuldades em progredir. E se nós olharmos retrospectivamente para o início da humanidade, o homem das cavernas, como nós dissemos, é até um pouco, fica intrigante pensar como que com poucos recursos nós chegamos até aqui. E só chegamos até aqui justamente por causa de um caráter moral que alguns seres humanos sempre pensaram humanamente correto, né? Eu digo isso para se contrapor ao politicamente correto, que é uma coisa que depende de poder e da época em que você está. O humanamente correto é aquele que tem verdadeiramente um caráter moral. Então, é isso que é muito importante, e isso nós adquirimos pelo que está escrito no texto, né, com essa atuação dos arqueus, né? E o caráter moral, ele aparece também nos atos, principalmente, né? Porque eu posso pensar uma coisa que não é moral, mas não executo no mundo, né? Aquilo fica comigo. Mas se eu faço um ato imoral, né, eu ajo de uma forma imoral, isso se inscreve no mundo. Eu vejo isso, né, desse aspecto. Não sei se alguém gostaria de complementar, porque nós temos sempre um pensamento vivo, né, em evolução. Talvez alguma outra pessoa possa ter uma imagem complementar a dessa questão moral. Então, o moral também tem a ver com os valores humanos, não é? Os valores. Sim, Sim. os valores essenciais de desenvolvimento, né? Então, a ética é uma questão mais pessoal, né? Eu tenho um individualismo ético, né?
e eu ajo por ele, mesmo que eu esteja imerso numa sociedade, num grupo que tenha seus próprios pensamentos, que de uma maneira geral eu concordo, mas de repente eu posso falar, ó, isso aqui eu não concordo, eu estou agindo a partir do meu individualismo ético. E a moral tem também muito a ver com essa relação entre os seres humanos, né? A partir do individualismo ético, as atitudes morais, né? Tem um colega que fala até que não deveria chamar código de ética, deveria chamar código de moral, né? Porque é uma coisa entre as pessoas. Mas eu tive a impressão que a Nina levantou a mão também, mas acho que abaixou, foi, não sei se foi impressão minha. Não, eu estava tirando a mão, e aí eu não, acho que Eu não entendi, Nina, desculpa. Ah, não, ela retirou. Tá bom. Ela E o retirou a Ivan mão, levantou. Tom. É, É. o Ivan levantou a mão? Sim, posso fazer uma pergunta e uma observação? Uhum, A por pergunta favor. é: será que pode repetir? Os anjos estão ligados ao pensar, os arcanjos ao falar e os arqueus a... É assim a ordem? Agir. Ação. É. Assim como é dito no texto, sim. Né? Então, Pensar, o que hoje nós temos. Desculpa? é essa a ordem? Anjos pensar, arcanjos falar, arqueus agir. Agir. Isto. Ok. E em um outro momento, se alguém puder repetir aquela oração, eu agradeço. Ah, porque você está sem o livro, né? Estou sem o livro. Mas não precisa ser agora, não, viu, Não, mas é doutor? fácil, eu posso falar com você. Eu agradeço aos anjos por meu pensar, aos Tá, arcanjos por minha fala. Eu tá, agradeço aos arqueus por minha inserção na existência terrena, segundo forças físicas e morais, que eles receberam de entidades ainda mais elevadas. tá. Ótimo. E eu posso fazer uma observação? Uhum. Alguém falou sobre a distração. Alguém falou sobre as Distrações do dia a distrações, dia. tá? Uhum. E eu vejo assim que, devido à tecnologia, estou dizendo que eu trabalho no tempo que esse nível de tecnologia era muito, muito simples, né? Caneta, papel, máquina de somar manual, máquina de datilografia e tal, máquina de escrever manual. E eu vejo que essa quantidade de tecnologia. Então, por exemplo, a gente faz uso dessa tecnologia e a gente, digamos assim, pede algum para as pessoas que estão trabalhando perto da gente, a gente acaba falando, olha, vai chegar tal veículo, você pode carregar 2 caixas pelo celular. E quando a Uhum. gente faz isso, acaba aparecendo no celular aquelas distrações que o próprio celular envia, né? Então a gente faz uso dessa tecnologia do celular, dessa comunicação rápida, né? E no momento em que isso acontece, né, aparecem outras distrações. Eu já vi pessoalmente, assim, no trabalho, eu já vi pessoalmente uma pessoa sorrindo por uma brincadeira qualquer que chegou e depois recebeu uma outra imagem, alguma outra informação que deixou ela, assim, carrancuda. E já viu o inverso também. Uma pessoa brava falando: olha, isso não deveria ser sido feito assim, isso deveria ser feito dessa maneira. E logo depois ela recebeu uma
uma comunicação de uma brincadeira, quer dizer, alguns segundos ela estava de uma maneira, segundos depois ela estava de outra maneira. Eu venho observando isso com uma frequência muito grande nas pessoas, muitas distrações durante esses períodos que deveria ter um pouco mais de concentração. Estou dizendo assim, ao operar uma máquina, ao escrever um texto, ao receber uma informação via telefone, então eu estou vendo cada dia mais essas distrações. Só me lembrei porque alguém falou sobre a distração, tá? Sim. Muito obrigado. Obrigado a você, Ivan. Você fez uma observação interessante, né? Nós estamos numa época em que os meios de comunicação são uma realidade. Nós estamos aqui, inclusive, usando um meio de comunicação assim, né? Sem ele não teríamos essa possibilidade. Mas realmente tudo aquilo que traz muita facilidade tira também vamos dizer, a persistência humana, né? Não podemos negar que tem facilidades que nos ajudam, mas temos que estar atentos para que não aconteça isso que você falou, que é uma interrupção, na realidade, muitas vezes da sequência de pensamentos ou de ações, né? Quantas vezes você pega o celular para responder uma pessoa e de repente aparece uma distração, como você falou, e quando você vê, o tempo que nós ficamos na frente de telas é muito grande. E tudo isso vai enfraquecendo a vontade, né? Muitas vezes vamos sendo achacados, né, por questões que questionam a moral de uma maneira geral. Então, não é fugir do mundo, né, ir para uma caverna e afastar de tudo isso, mas ter a consciência de como usar. Na realidade, vamos dizer assim, o problema não está na coisa, o problema está na utilização que fazemos disso. E daí essa responsabilidade ética individual com o que pensamos, sentimos e fazemos, né? Mas muito bem, chegamos aqui a esse ponto, né? Encerramos hoje o nosso encontro. Desejo aí para vocês um bom fim de semana e semana que vem nos encontramos para dar continuidade aqui a essa leitura. Provavelmente encerraremos a leitura desse livrinho.